Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Nordman Wall. Eu sou o Pedro Magno. E eu sou o Flávio Barbieri. Beleza, então pessoal, hoje vamos discutir um caso clínico que, como vocês viram aqui no título do episódio, é sobre um paciente cirrótico com alteração do nível de consciência. Essa é a única informação que o Pedro e o Flávio têm sobre esse caso. Nenhuma informação a mais, né, Nordman? Nenhuma. Só isso. Flávio, você tá estreando em caso clínico, né? Você imaginava que a gente ia ter zero informação do jeito que a gente teve? Olha, eu fui bem cético. Eu achei que eu ia chegar aqui, ia ser um negócio bem bolado, organizado, que iam me dar uma alíquota de informação, mas não. Eu literalmente sei apenas isso. Beleza. Beleza, o nível de nervosismo aqui tá alto. Não, é porque o Nordman, ele criou todo um místico sobre esse caso. Ele, há um tempo ele tá falando que ele tem um caso muito bom desse cenário. E aí a gente, não, vamos gravar. E aí agora eu tô com medo do que vem pela frente, tá, Flávio? A verdade é essa, tá? Se você tá com medo, imagina eu. Mas a gente vai vencer, Aproveitando, só lembrando aqui que a intenção não é necessariamente acertar o diagnóstico final, né, galera? Isso. Mas aqui a ideia é construir um raciocínio clínico estruturado a partir da queixa principal do paciente, beleza? Então aí fiquem sem pressão. Se o intuito era botar medo, agora você conseguiu. Não, a jornada é mais importante que o destino, é tá, Nordman? É isso. Então, o que vamos percorrer juntos aqui é mais especial do que acertar ou não acertar o diagnóstico final. Perfeito, perfeito. Mas a ideia do caso clínico, pessoal, é entregar pro ouvinte um pouco de discussão sobre o cenário, talvez algumas perguntas-chave, algum fluxograma, algo nesse cenário. E a gente tentou preparar um pouco aqui sobre o que fazer diante de paciente cirrótico com rebaixado nível de consciência, né, Nordman? Perfeito. E eu acho que, assim, quem tá escutando aqui a gente, vai pausando, vai tendo as suas próprias hipóteses, raciocina, pensa quais são os exames que vocês pediriam, pra tentar aqui desenrolar o caso como se você estivesse quebrando a cabeça com a gente, pode ser? Se tivesse no lugar meu ou do Flávio, o que falaria que a gente deixou de falar? Isso, boa. Eu gosto dessa. Fechou. Bora lá? Vamos lá? Bora. Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês o caso de um homem de 59 anos, cirrótico, que foi trazido pela filha ao pronto-socorro por uma queixa de mal-estar inespecífico e confusão mental. Ele é um paciente já previamente viúvo, natural residente da cidade de São Paulo, que começou essa confusão mental há mais ou menos umas 3 semanas, mas teve uma piora nos últimos 5 dias. De início, era uma queixa de perda de memória recente, desorientação no tempo e espaço, e ele se confundia com coisas simples como o nome da filha e de alguns amigos próximos. Não tinha febre, não tinha falta de apetite, não tinham queixas urinárias ou intestinais, nem dor abdominal. Ele estava acompanhando no ambulatório, inclusive, tentando tratar uma encefalopatia hepática, estava aumentando o laxativo, estava conseguindo evacuar 3 vezes no dia, bem hidratado, procurou o foco infeccioso, tinha inclusive introduzido metronidazol, depois ciprofloxacino, mas há 5 dias ele teve uma piora do estado mental, não estava mais conseguindo tomar banho nem se vestir sozinho e procurou pronto atendimento. E aí, só para completar os antecedentes dele, ele tem esse diagnóstico de cirrose alcoólica desde 2023. Ele teve 2 descompensações por encefalopatia. Inclusive, ele foi internado 2 vezes por esse motivo. A última vez que ele foi internado foi em 2023. Ele tem varizes esofágicas identificadas na endoscopia, que fez ligadura, mas foi uma profilaxia primária. Ele nunca sangrou. É etilista, parou há 1 ano. Era um etilismo ali principalmente para destilados. E um ex-tabagista, 10 anos máximo, mas que cessou há 20 anos. Ele toma de uso contínuo PEG, para auxiliar aí na evacuação, tem uma boa ingesta hídrica e um carvedilol 6,25 2 vezes por dia. Além disso, é diabético e hipertenso, em uso de insulina, dapaglifosina e losartana. Teve um TEP há 2 anos e está em anticoagulação até agora com uma pixabana. E nega alergias. E esse TEP foi durante a internação pela encefalopatia, a última, de 2 anos atrás. Beleza. Nordman, antes da gente dar uma revisada no caso, é só uma dúvida. Essas 2 descompensações que ele teve em 2023, que foi no mesmo ano do diagnóstico, né? Uhum. Acharam um motivo dele ter essas encefalopatias hepáticas? A primeira foi a primodescompensação. Ele abriu o quadro com a confusão mental e descobriram o diagnóstico da cirrose alcoólica. E a segunda foi uma questão relacionada à evacuação. Ele estava sem conseguir evacuar naquele tempo. Beleza. E Nord, uma dúvida. Ele teve alguma história de trauma, queda recente? Não teve nada com isso. Então, Pedrão, aqui a gente tem, então, resumindo o caso, um paciente de 59 anos, já sabidamente cirrótico, né, etiologia alcoólica, que vem com um quadro de confusão mental progressivo já tem umas 3 semanas. Já sabidamente, ele também tem algumas outras complicações do quadro de cirrose, já teve episódios de encefalopatia hepática, e o grande pulo do gato é que esse cara passou no ambulatório e já fez alguns tratamentos para encefalopatia hepática, ele já está no alvo de evacuações, já foi tentada a modificação de flora intestinal com antibiótico, né, com metronidazol, e mesmo assim ele continua em piora do quadro.
Ele chega já complexo pra gente, né? Aí eu achei, né, Flávio, que a gente ia começar o tratamento, aí depois ia ver que não dá certo, mas não, já chegou não dando certo, né? Mas acho que começando, falar um pouquinho sobre encefalopatia hepática, que é o diagnóstico que chega um cirrótico com alteração do nível de consciência, e é o que a gente vai pensar primeiro, como foi pensado ambulatoriamente no caso dele, eu queria chamar a atenção para alguns detalhes, né? Primeiro, ele abre o diagnóstico de encefalopatia hepática, que é uma coisa que pode acontecer, mas não é tão comum. Mais ou menos 10 a 15% dos pacientes com cirrose vai ter encefalopatia hepática no diagnóstico, a maioria vai abrir com outros, né? Ou achados de exames laboratoriais, ou ascite, ou hemorragia digestiva, né? Encefalopatia hepática tende a ser uma doença mais de fim de cirrose, uma coisa mais avançada na cirrose, que apesar de que até um quarto dos pacientes com Child A pode ter, mas a regra é ter muito mais, ser bem mais prevalente no Child B, Child C, então uma coisa bem mais avançada, né, encefalopatia hepática. E provando também que é um diagnóstico bem de cirrose avançada, é que a sobrevida desse paciente diminui quando ele abre encefalopatia hepática. O paciente pós-encefalopatia hepática, ele tem uma sobrevida reduzida para 2 anos, sendo que pode ser até 1 ano se acima de 65 anos de idade. Então é uma coisa que marca, se pensar que ele teve há 2 anos atrás a primeira encefalopatia hepática, ele tá num cenário de gravidade, né? Só para chamar atenção. E lembrar também, Pedrão, tem que incomodar se você encontra um paciente Child A, muitas vezes com uma cirrose inicial, que aparece com um quadro desse, uma encefalopatia que não está melhorando, apesar do que a gente considera as primeiras linhas de tratamento hoje em dia. Então, como você mesmo disse, se eu estou pensando numa pessoa que está entrando num quadro de encefalopatia refratária às primeiras linhas de tratamento, eu tenho que pensar que esse cara provavelmente é um Child C, já com MELD avançado, e não um paciente com cirrose leve. Até porque, né, Flávio, o diagnóstico de encefalopatia hepática, ele é de exclusão. E a gente não consegue excluir todas as doenças do mundo. Então, você acaba que vai excluindo as principais, dá uma olhada, vê o jeito do paciente e tal, e fala, parece encefalopatia hepática, vamos conduzir, melhorou o tratamento, é encefalopatia hepática, ponto final. Quando começa a ter algumas informações que escapam do normal, é a hora que fala, opa, peraí, talvez eu tenha que ampliar o meu diagnóstico diferencial, porque talvez seja outra coisa, né? Pedrão, antes da gente falar o que foge da caixinha de encefalopatia hepática típica e propriamente dita, o que costuma ser? Como que parece a encefalopatia hepática? Flávio, o conjunto de sintomas aqui na encefalopatia hepática, eles vão permear principalmente 4 coisas. Alteração da consciência, função intelectual, personalidade e alterações neuromusculares. Por exemplo, a alteração da consciência começa com uma alteração do ciclo sono-vigília, que pode evoluir para letargia e em estágios finais mais avançados até coma. Função intelectual, ele pode ter primeiro um déficit de atenção, até começar a ter desorientação no tempo, depois desorientação no espaço, e depois não tem mais desorientação porque tá em coma, aí acabou, né? Não consegue nem responder. Terceiro, personalidade, ele pode ser aquele comportamento mais eufórico, mas pode ciclar entre depressão, irritabilidade, raiva, até chegar em coma e não ter nada também. E neuromuscular pode começar com um tremor e até o famoso flapping, que é aquela situação onde o paciente não consegue manter uma posição de tônus e acaba fazendo aqueles tremores breves e involuntários, tá? Aí outras alterações neuromusculares, como ataxia, nistagmo, obstótono, até chegar no coma, como é o final de todas as linhas que a gente fez até aqui. Boa, Pedrão. Então, só pra gente recordar e firmar o conhecimento, consciência, função intelectual, personalidade e a parte motora é aquilo que a gente tem que ficar de olho no paciente com possível encefalopatia hepática. E isso tende a caminhar até meio junto, né, Flávio? Isso, tendem a ser mudanças que a gente fala que são globais. Então, se um tá piorando, o outro tá piorando junto. E deve estranhar se um desses campos que a gente avaliou tá caminhando sozinho em piora, né? Existe até uma classificação, e eu vou falar mais utilizada, que é a classificação de Westhaven, que classifica em grau 1 a 4 e uma classificação tanto quanto recente, que é a encefalopatia mínima, né? Que é aquela que você consegue detectar através de testes psicométricos bem mais simples, como ligar pontos 1, A, 2, B. Classificação 1 é quando você começa a ter inversão de ciclo sono-vigília, começa a ter alterações de euforia. Grau 2, marcadamente, é onde começa a aparecer o asterix, né? O flapping. O grau 3 é onde já começa a cometer principalmente nível de consciência, sonolência, torpor. E o grau 4, que é o pior de todos, que é o coma. Eu gosto de decorar que a desorientação no tempo é 2 e a desorientação no espaço é 3. As coisas não são metódicas desse jeito, né? Por exemplo, se o paciente sabe o ano que tá, mas esqueceu o dia, às vezes você também tá no meio de um plantão de 24 horas, você esquece qual dia que você tá, né? Mas beleza, né? Quem nunca, né, Flávio, perguntou pro paciente a data de hoje, ele deu uma data e você não sabia, e você falou, o paciente tá confuso ou eu tô confuso aqui, né? É isso. Mas a tendência é ter um pouco de divisão e você saber. A vantagem dessa classificação, Flávio, é que um paciente com Westhaven 1, talvez até dá para tentar um manejo ambulatorial, e um paciente que tem uma classificação 3 ou 4, ele tem uma mortalidade maior do que um paciente com menos ou até mesmo sem encefalopatia hepática.
Por exemplo, a mortalidade de um paciente grau 3 ou 4 pode ser 4 vezes mais do que um paciente sem encefalopatia hepática. Então chama muita atenção que é um paciente mais delicado que a tendência é internar. Perfeito, Pedrão. E já puxando um gancho, agora vamos falar da parte prática mesmo, né? Chegou esse paciente no pronto-socorro, o que você tem que pensar, Pedrão? Flávio, a gente organizou aqui 4 perguntas para guiar aqui a nossa pesquisa, tanto de exame físico, complementar perguntas e logo depois exames laboratoriais. A primeira pergunta é uma situação de rebaixamento de nível de consciência grave, que eu preciso agir antes da hora, que eu preciso agir antes de necessariamente ter uma resposta boa? Segunda pergunta, tem algum fator precipitante que eu consiga identificar, que aí corrobora a ideia de ser uma encefalopatia hepática? Terceira pergunta que vem junto, que é algo para outro diagnóstico? Será que eu estou encapsulando na encefalopatia hepática, mas o paciente na real pode ter outra coisa? E quarta pergunta, se ele melhora com tratamento empírico, até pensando que também pode ser um chamativo para ser uma outra coisa. Perfeito. E já puxando a nossa primeira pergunta, condutas imediatas, né? O que tem que vir na sua cabeça? A primeira coisa, eu preciso saber o quão instável que está esse paciente, principalmente quando a gente fala de encefalopatia hepática, é do neurológico. E o que tem que vir na sua cabeça é destro, tá bom? Preciso imediatamente fazer um destro, visto que são pacientes que possuem múltiplos fatores de risco para fazer hipoglicemia. Uma coisa que é comum, às vezes, é o cirrótico, quando começa a abrir um quadro de sepse, você pesca que a sepse está chegando por hipoglicemia. Ele começa a fazer hipoglicemia, os sinais vitais ainda estão meio que do padrão dele, e aí você não está entendendo tanto de hipoglicemia, quando vê ele piora todo o quadro, você era um quadro de sepse que a hipoglicemia já estava dando a pista ali atrás. Então, de fato, no rebaixamento de consciência em qualquer paciente, a gente tem que fazer destro no primeiro momento, aqui mais importante ainda. Exatamente, lembrar que é o paciente geralmente perfil sarcopênico, com estoque de glicogênio extremamente depletado, então um estado hipercatabólico qualquer como uma sepse vai gerar hipoglicemia, e isso já pode por si só contribuir para o quadro de rebaixamento do nível de consciência. Boa. A segunda coisa que tem que vir na sua cabeça como conduta imediata é: eu preciso proteger a via aérea do paciente, Pedrão? Pois é, né? Que aqui é uma pergunta difícil, né? Porque geralmente no trauma é pautado pelo Glasgow, né? Um Glasgow menor que 8, você protege via aérea. Só que no paciente clínico é muito difícil responder essa pergunta, que às vezes o paciente com intercorrências clínicas com Glasgow menor que 8 consegue proteger a via aérea ainda e não precisa ser entubado. E tem pacientes com Glasgow maior do que 8 que não conseguem, né? Então é sempre difícil no paciente clínico tomar essa decisão. Exatamente. E uma coisa que é fator precipitante, ao mesmo tempo que é uma etiologia e diagnóstico diferencial do rebaixamento do nível de consciência, são as intoxicações exógenas. Lembrando até um pouco, Pedrão, do estudo Nicotrial, que saiu recentemente, que balançou o mundo da emergência, que mostrou que os pacientes com Glasgow menor que 9, vítimas de possível intoxicação exógena, né? Lembrando que eram possíveis intoxicação exógenas, então nesse estudo entrou um paciente clínico, muitas vezes com AVC, com quadro séptico no meio. E esse estudo mostrou que os pacientes que você protegia via aérea baseado no Glasgow, isso não diminuiu e, pelo contrário, até aumentou o número de pneumonias broncoaspirativas, o que é até um pouco contraintuitivo se a gente for parar pra pensar. A gente vai deixar um link aqui na descrição com o tópico do Guia TDC que discutiu o Nico para o pessoal aprofundar mais, mas é legal porque a única coisa que ele fez cara, antes de entubar baseado no Glasgow, espera 4 horinhas. Deixa 4 horas o paciente em observação, mesmo com Glasgow menor que 8, deixa ali, vê se ele vai desaturar, vê se ele vai piorar a PA, deixa ali olhando ele, e aí depois de 4 horas, se você quiser entubar, entuba. E só essas 4 horinhas já teve diferenças de quantidade de intubação, ventilação mecânica, por aí vai. É um estudo muito interessante que todo mundo que trabalha de emergência tem que saber que saiu, né? Agora é 2023, né? Perfeito, Pedrão. E já puxando um gancho, falando de intoxicação exógena e uso de medicação, lembrar que os pacientes cirróticos, eles possuem uma metabolização de medicações retardada, né? Principalmente as medicações de metabolismo hepático, como benzodiazepínicos, e eles podem ser vítimas de intoxicação exógenas, tanto quanto o álcool, né? Visto a etiologia principal hoje no Brasil ser a etiologia alcoólica de cirrose, assim como medicações de metabolismo hepático, já de exemplo aqui que eu dei, o benzodiazepínico, que pode ser uma causa tanto de diagnóstico diferencial quanto de precipitante de encefalopatia. Às vezes o paciente vai fazer uma endoscopia de controle para ver as varizes, aí o anestesista faz um midazolam para fazer uma sedação leve, e isso pode desencadear uma encefalopatia hepática, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer, então, que o paciente cirrótico está suscetível. Então, a primeira pergunta, Flávio, se está acontecendo algo grave, que eu preciso agir rápido, é uma pergunta que serve para qualquer rebaixamento de nível de consciência, não só no cirrótico. Você tem que fazer essa pergunta de maneira imediata, que foca em hipoglicemia, intoxicação, pensando em algo que eu consiga reverter rápido, naloxone, flumazenil e tudo mais, e se eu preciso entubar esse paciente ou não. Perfeito, Pedrão. E para eu poder responder essa pergunta no nosso caso, Nordman, eu preciso do meu exame físico.
Beleza, Flávio. Poxa, depois dessa aula aqui, deixa eu passar aqui um pouco para vocês como ele estava no pronto-socorro. Então, na avaliação da triagem, sinais vitais, ele tinha uma pressão arterial de 155/88, uma frequência respiratória de 18, saturando 98% em ar ambiente, estava afebril, na escala de dor ele pontuava 5 e tinha uma glicemia de 169. Ao exame clínico, ele estava vigil, porém confuso e desorientado em tempo e espaço, com uma lentidão para responder e também com uma dificuldade de obedecer comandos simples. Parecia que ele tinha uma dificuldade de memória recente e de uma articulação das palavras e das frases. Ele não tinha flapping, tinha uma força preservada nos 4 membros e sem sinais de irritação meníngea. Colocaram como um Glasgow de 14 aí pela confusão. Tinha motricidade ocular e tamanho de pupilas preservado. Então era um paciente em estado geral regular, porém hidratado, cianótico, apneico em ar ambiente, sem nenhuma alteração digna de nota de aparelho respiratório cardiovascular, mas o exame físico do abdômen, ele tinha um abdômen flácido, um traube, o espaço de traube percutível, então era positivo, ausência de circulação colateral, ausência de sinais de ascítio, ele não tinha massa C6 móvel percutido. E as extremidades também não tinham edemas e estavam bem perfundidas. Beleza? Nordman, eu me peguei de surpresa essa dor 5. Doía onde ele? Então, isso também foi uma coisa que ficou meio esquisita, mas ele não conseguia referir exatamente se doía na barriga ou se doía na cabeça. Perguntando ativamente, ele tinha faces de dor e por isso qualificaram como 5 na escala, mas ele não conseguia localizar exatamente. Beleza. Bom, Pedrão, então começando aqui, respondendo ao que é a nossa primeira condutas imediatas, né? Então a glicemia tá normal, é um paciente que não parece oferecer risco de via aérea pra gente e também não tem nada na história, nem no exame físico que recorde a gente de algum tipo de intoxicação exógena. O que incomoda no exame físico, talvez, né Flávio, é a ausência de flap, né? Um paciente tão desorientado assim, né? Falei que desorientação no espaço é mais avançado, geralmente até compatível com 3, mas o flapping é para aparecer no 2, o paciente não tem. Às vezes é difícil de avaliar, né? Às vezes eu já vi apelar até pro flapping da língua, tá? Você pede pro paciente abrir a boca, esticar a língua e aí a língua treme numa situação onde por algum motivo você não tá confiando nos braços, tá? Mas é possível às vezes detectar desse jeito, mas essa ausência incomoda um pouco, né? Incomoda, porque naqueles 4 domínios que a gente falou, tem 2 que estão caminhando junto, né? A intelectual e a personalidade, muito mais a intelectual aqui. Tá caminhando sozinho em piora progressiva e as outras não estão acompanhando, o que acende uma bandeira vermelha do tipo, será mesmo que é encefalopatia hepática? Acho que então vem pro gancho as próximas 2 perguntas que a gente falou para trazer diante de um paciente com alteração de consciência e cirrose, que é, tem fator precipitante para encefalopatia hepática e tem algum fator que chama atenção para não ser encefalopatia hepática, né? Então, começando pelos fatores precipitantes, Pedrão, eu vou dividir aqui de maneira bem lúdica, por assim se dizer, em 5 grupos. Tá. O primeiro e mais prevalente, infecções. O segundo, qualquer complicação da cirrose fora a encefalopatia hepática. Terceiro, distúrbios hidroeletrolíticos. 4, drogas. E 5, constipação. Acho que passando rapidinho por eles aqui, né? Infecção é o mais comum, né? Como você disse. E aqui chama atenção para PBE, né? Então, encefalopatia hepática num paciente que tem ascite puncionável é puncionar para ver se tem uma peritonite bacteriana espontânea ali, né? Exatamente. Uma das poucos mandamentos da clínica médica. Tá. Acho que não são poucos, mas beleza. O segundo aqui é qualquer complicação da cirrose, que aqui foi um jeito de a gente agrupar várias condições que podem fazer encefalopatia hepática, como hemorragia digestiva, trombose da veia porta pode fazer, síndrome hepato-renal, a própria PBE que a gente já mencionou. Então, se pensou numa complicação possível de paciente cirrótico, ela deve poder descompensar encefalopatia hepática também. O próprio câncer também, carcinoma hepatocelular também pode fazer encefalopatia hepática. Então vale a pena dar uma olhada em outras complicações para ver se tem alguma coisa acompanhando a encefalopatia. Terceiro grupo que você falou foi drogas, a gente já mencionou midazolam, né, os benzodiazepínicos como uma causa possível para encefalopatia hepática. O quarto grupo, distúrbio eletrolítico, chamando atenção para hipocalemia e alcalose metabólica, pode fazer uma piora da encefalopatia hepática, assim como lesão renal aguda também. Então a gente vai ter que pedir uma função renal, eletrólitos aqui. O sódio também pode se somar à encefalopatia hepática e piorar a situação. E por último, a constipação, que é um manejo que o pessoal já começou a fazer no ambulatório e a princípio não deu certo, né? E na constipação, que não é bem um grupo, aqui vale um comentário. Tomar cuidado
quando você pensa como constipação causa única da descompensação da encefalopatia hepática. É muito difícil a encefalopatia hepática ser desencadeada somente por um episódio de constipação, principalmente se ela não for uma constipação importante. Então, aquela pessoa que está evacuando uma vez por dia e descompensou uma encefalopatia hepática, tem que ficar uma pulguinha atrás da orelha para pensar em outras causas que não apenas constipação. Pô, Flávio, é engraçado que eu termino a faculdade ou ali no meio do internato, assim, com a sensação de constipação era o que mais causava. Acho que porque você envolve que lactulona é a etapa número 1 do tratamento, então parece que essa é a solução para o principal problema, mas a gente chama a atenção que as cortes mostram que a principal causa é infecção, então você tem que ir atrás de uma causa infecciosa aqui para ficar satisfeito que seja só constipação, né? Acho que esse é o medo, né? Exatamente. Já puxando o seu comentário e falando da nossa terceira pergunta, né? Nosso terceiro ponto é: nem todo quadro neurológico em paciente cirrótico é encefalopatia hepática. E aí, Pedrão, o que você acha que a gente tem que olhar e se encontrar, tem que pensar que pode não ser encefalopatia hepática? É difícil trazer algo pontual aqui que, quando tem isso, claramente não é encefalopatia hepática, porque ela pode ter várias manifestações neurológicas diversas. Mas algumas coisas chamam mais atenção e talvez você tenha que pesquisar mais ativamente outros diagnósticos diferenciais. Eu vou trazer 3 coisas principais aqui, tá, Flávio? O primeiro é presença de sinal focal, porque o paciente ele pode ter alguma alteração estrutural cerebral. Seja, por exemplo, um quadro de sangramento, ou até mesmo uma neoplasia, algo nesse sentido, o paciente pode ter algo estrutural dentro da cabeça que faz um sinal focal, seja uma alteração de força, seja uma alteração de reflexo, seja uma alteração de par craniano, algo para chamar a atenção. Como eu falei, encefalopatia hepática até pode. Tem trabalho mostrando que até 15% das encefalopatias hepáticas descompensadas tem sinal focal, mas chama atenção para outras coisas, vale a pena investigar mais, tá? Segundo, convulsão é uma coisa que pode até acontecer na encefalopatia hepática, mas tem que chamar atenção para outras coisas. Por exemplo, delírio tremens, às vezes o paciente está em uso de álcool, acabou de entrar em abstinência, pode fazer um quadro de convulsão. É uma coisa para chamar atenção. Até mesmo status epilépticos podem estar presentes e você está achando que é só uma encefalopatia hepática, é um quadro bem mais grave. Terceiro, cefaleia. Também pode estar presente, mas começa a chamar a atenção. A gente mencionou hematoma subdural é uma coisa que pacientes com doença hepática têm maior risco de hematoma subdural, então é uma coisa para chamar a atenção aqui para esse paciente. E o cirrótico também tem maior risco de meningite. E a meningite do cirrótico é mais comumente sem sinais de irritação meníngea. Então às vezes você fica confiando na irritação meníngea ali do paciente, o Nordman falou ali que não tinha, mas isso não é suficiente para você excluir no paciente cirrótico. Se tiver um quadro ali que está incomodado, não está achando foco infeccioso ou tem mesmo cefaleia, talvez valha a pena coletar um líquor aqui desse caso, tá? E Pedrão, só fazendo um gancho num dado que você trouxe, no Brasil, o álcool ainda é uma das causas mais frequentes de cirrose. E junto com o álcool vem muitas vezes a síndrome de Wernicke, certo? Boa. Por isso que muitas vezes já dispara o gatilho nas condutas, cirrótico com confusão mental, tiamina, tá bom? Mas isso realmente é um diagnóstico diferencial que tem que passar na cabeça sempre que você identifica esse perfil de paciente. Não, a loucura é que volta e meia a gente pensa em Wernicke quando o paciente tem alguma alteração ocular, mas não é obrigatório. E o pior, encefalopatia hepática pode fazer nistagmo também. Então é bem confuso, às vezes você fala assim, não, isso claramente é encefalopatia hepática, isso claramente é Wernicke. Então geralmente se começa uma tiamina para o paciente, de quando você já imagina que existe um usuário de álcool aqui mais pesado, o nosso paciente já está 1 ano sem usar, mas às vezes entra a tiamina pensando que é um medicamento com uma baixa taxa de evento adverso, né? Então a tendência é meio que já entrar e já cobrir empiricamente para ver se isso ajuda alguma coisa, né? Aí assim, então a gente organizou a abordagem na alteração de consciência no paciente cirrótico em, primeiro, ver se é algo grave, segundo, buscar fator precipitante, terceiro, pesquisar, ver se tem alguma coisa que chama atenção para outras causas, e a quarta pergunta que é, esse paciente ele não está respondendo ao tratamento inicial? Que é o nosso caso também. Mas acho que eu queria só trazer o que é não responder ao tratamento inicial, tá? A tendência dos pacientes, quando eles têm um processo que você consegue reverter, ou até mesmo, ou quando percebe que é só constipação mesmo, é melhorar em 2 a 3 dias, tá? Sendo que mais de 50% em 24 horas já melhora de algum grau da encefalopatia hepática. Então, de 3 vai para 2, de 2 vai para 1. Então, algum grau já melhora. E a tendência ali no 3º dia, o paciente já está em boas condições. O nosso paciente, ele tá tendo um padrão evacuatório bom, né? Que é de 3 episódios ou mais. E tentaram já fazer esse manejo e, a princípio, não deu certo. Até tentou entrar o metronidazol numa terapia de resgate, que muitas vezes é utilizado. Lembrando que existe um pouco do medo do metronidazol, porque uma dose cumulativa alta do metronidazol faz encefalopatia, então pode confundir, principalmente quando o paciente usa por mais de 4 semanas. Mas o nosso paciente tem mais um fator de incômodo, que é não melhorar com tratamento empírico.
Se a gente for voltar agora, Flávio, para a segunda pergunta de fatores precipitantes, acho que faz sentido a gente pedir alguns exames gerais, né? Tentar ver um hemograma, eletrólitos, função renal, para ver se tem alguma coisa que aumenta a chance, de fato, desse paciente ter uma encefalopatia hepática e piora, mas tem várias coisas que chamam atenção para não ser encefalopatia hepática, né? Exatamente, Pedrão. Me incomoda aqui o fato dele não estar melhorando com um tratamento já no alvo, né? Então ele tá evacuando 3 vezes por dia, ele tá usando o antibiótico. Além disso, ele tem uma distonância entre o que está caminhando o quadro cognitivo dele para o que está caminhando as outras esferas da encefalopatia hepática. E uma coisa que, voltando no que a gente tinha na clínica dele, ele faz uso de anticoagulantes, né? Então eu acho que aqui, para esse paciente, eu pediria uma neuroimagem, sim. Eu pediria uma tomografia, Pedrão. Acho que eu concordo, né? Então tem algumas coisas que incomodam. E a tomografia, se for encefalopatia hepática pura, não vai vir normal. A gente tá querendo buscar se tem outras coisas aqui, né? Como sangramento, como você mencionou, né? Exatamente. A neuroimagem, ela vem muito mais para diagnóstico diferencial do que realmente para fazer algum tipo de prova diagnóstica para encefalopatia. Assim, então, exames gerais, tomografia, é um paciente que a princípio não tem ascite, então no exame físico, né? Talvez, se os exames não acharem nada, a gente já pode pensar no ultrassom de abdômen, que já vê presença de ascite, vê se é funcionável, e já aproveita e já vê se tem uma trombose da veia porta, que é um dos fatores desencadeantes também. E trazendo, já que o paciente ele tinha essa dor inespecífica, principalmente em dor de cabeça, se a tomografia não vier nada que justifique o quadro dele, acho que o próximo passo talvez seja um líquor, né? E aí, Nordman, o que você tem de exames iniciais? Perfeito, vamos levar aqui. Então, eles fizeram um hemograma. Então vou começar a falar um bocado de coisa e vou anotando, viu? Fizeram um hemograma com HB de 13,6, leuco de 8.700, sem anormalidade no diferencial, com uma plaqueta de 146 mil. Ele tinha também um RNI de 1,1, uma creatinina de 0,8, um potássio de 5, sódio de 139 e magnésio de 1,8. Tinha umas transaminases levemente alteradas, um TGP de 60, TGO de 80, fosfatase de 280 e gama-GT de 217, uma albumina normal de 4,1 e bilirrubina também. Além disso, igual vocês estavam comentando, fizeram uma tomografia de crânio para esse paciente já com contraste e foi aí evidenciado uma trombose venosa do seio dural, lateral esquerdo, sigmoide, bulbo julgar, e tinha também uma imagem de um sangramento importante que ficou em dúvida se era associado a uma lesão expansiva, que poderia ser um processo neoplásico secundário, ou um processo inflamatório infeccioso, ou até mesmo só um sangramento. Mas adicional do que vocês estavam comentando, o pessoal do PS, nesse caso, eles já optaram por fazer uma imagem de abdômen. Justamente por conta daquela história da dor, para avaliar se tinha ascite, e fizeram uma tomografia de abdômen. Boa. Que evidenciava uma falha de enchimento da veia porta com uma trombose parcial por cerca de 1,7 centímetros, ocupando 60% do lume. Aí, além disso, eles chegaram a solicitar urocultura e hemocultura, que depois se comprovou como negativo. Caramba, Nordman. Beleza. Assim, algumas coisas chamam atenção nesses exames iniciais, tá? Primeiro, que ele é um cirrótico com exames pouco alterados, né? Uhum. É uma plaqueta de 146 mil, uma albumina boa, uma bilirrubina boa, até um coágulo bom. Acho que então seria um child A, né? Não tem ascite, exames laboratoriais ok. Então a gente fica... É estranho ser uma encefalopatia numa cirrose não tão ruim. Pode ser, mas é mais um fator de estranheza que esse caso gera. E aí ele tem um exame positivo pro crânio, que explica a alteração de consciência dele, explica tudo. E aí fica a dúvida se essa trombose que ele tem portal, da veia porta, se é só uma coisa que está nos atrapalhando a raciocinar, se é um fator confundidor, ou se ele também está contribuindo, né? As encefalopatias hepáticas, elas podem acontecer por 3 motivos principalmente. Pode ser uma encefalopatia hepática aguda, por exemplo, num paciente que acabou de se intoxicar de paracetamol, acabou de ter uma febre amarela, algo nesse sentido, e aí de maneira aguda perde o fígado sem ter cirrose. Esse é o tipo A. Ele pode ser o tipo C, que é o paciente cirrótico, mas tem aquela encefalopatia hepática tipo B, que acontece quando existe um shunt que pula o fígado, como, por exemplo, pacientes com trombose da veia porta. Então, até poderia, se a gente tivesse parado aí, culpar talvez a trombose da veia porta e tal, até talvez começar a anticoagular, né, continuar a anticoagulação dele, mas a tomografia de crânio nos fala assim, opa, peraí, talvez estejam tendo sangramento que justifica tudo isso. Não dá pra gente hipervalorizar a veia porta agora, sem elucidar melhor o que tá acontecendo dentro do crânio dele, né?
Exatamente, Pedrão. E agora olhando para os achados da tomografia de crânio, incomoda a gente ter 2 tromboses venosas sincrônicas, né? Eu tenho a trombose de veia porta, eu tenho uma trombose extensa, venosa central, e um achado que ficou ali interrogado, um processo inflamatório infeccioso, um sangramento, uma neoplasia secundária. Incomoda 2 tromboses acontecendo no mesmo momento e também de grande extensão, talvez ligando um alarme para uma possível paraneoplasia, certo? Porque tromboses simultâneas, né, Flávio? A gente vai pensar em alguma trombofilia, mas aos 59 anos de idade, ele teve um TEP, mas a princípio com um fator desencadeante estabelecido que é a internação, sem mais nenhuma outras coisas para pensar em SAF, em fator 5 de Leiden, algo parecido. Uma outra coisa que pode aumentar a chance de trombose é a neoplasia, como você mencionou, né? E a própria cirrose aumenta a risco do paciente ser trombótico, né? Lembrando que o cirrótico, ele fica naquela curva entre a trombose e o sangramento, é uma coisa que pode acontecer aqui, e ele está se manifestando a cirrose dele com essas tromboses, né? Exatamente. E trombose venosa central também tem como fator de risco infecções de sistema nervoso central. Então a gente tem uma imagem com realce anelar, com edema perilesional, não é possível descartar nesse caso que isso seja também um quadro infeccioso. Então, fica questionado agora como que a gente vai prosseguir a nossa propedêutica. Flávio, acho que o próximo passo aqui é tentar melhorar o nosso exame de imagem da tomografia, e acho que é uma ressonância aqui para ver se ela consegue distinguir o que é mesmo, o que tem mais cara de câncer mesmo, ou mais cara de processo infeccioso, e até mesmo tentar fazer um estudo de vasos já para ver se está rolando mesmo um sangramento ali dentro. E Pedrão, o que você acha da gente pedir um líquor para poder descartar aí uma neuroinfecção? Cara, dá vontade de ver. Não parece que essa lesão única tá fazendo um efeito de massa importante para ter aquele risco de herniação. Conversaria com meu amigo neuro aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, tá tranquilo fazer o líquor? Tá, faria o líquor, porque existe a possibilidade de ser um processo infeccioso. Ainda mais se essa ressonância for demorar, e a gente ficar pensando que esse processo infeccioso vai demorar muito para entender o que tá acontecendo, a impressão que dá é que a gente tentaria acelerar isso logo. Exatamente. Engraçado que quando a gente vai pensar em coletar líquor no paciente cirrótico, geralmente a gente esbarra nas discrasias sanguíneas e coagulopatia, né? Aqui não é o caso. Ele tem um RNI bom, plaqueta boa, né? o problema é se existe um efeito de massa importante no sistema nervoso central ou não, né? Beleza, então, pessoal. Então, assim, ele estava num hospital de alto nível e eles seguiram com uma investigação muito parecida com a que vocês estão comentando. Então, esse paciente foi internado e já solicitaram uma ressonância de crânio que foi feita no dia seguinte. Tá. Essa ressonância mostrou sinais de uma isquemia associada à hemorragia, uma isquemia ao redor do sinal hemorrágico, mas não evidenciou nenhum outro processo de neoplasia ou implante secundário no crânio e também não chamou atenção para nenhum outro processo inflamatório infeccioso. Ficou só como a TVC e o processo hemorrágico associado. Como o pessoal já estava pensando em um processo neoplásico, também pediram tomografia de tórax, que veio sem alterações, e também tinham chegado a coletar líquor. Esse líquor veio inocente. Só 2 células, proteína zerada, e também fizeram um painel sorológico que veio negativo para HIV, para hepatites, mas uma coisa que ajudou é que o familiar trouxe exames anteriores que demonstravam que o paciente tinha uma endoscopia com varizes esofágicas que foram ligadas, que foi aquela história que eu comentei de profilaxia primária, tinha varizes em reto, tinha um fígado com aspecto de hepatopatia crônica e uma leve esplenomegalia, mas não tinha trombose de veia porta em um exame realizado 6 meses antes. Pedrão, aqui a gente tem um problema, porque esse paciente já anticoagulava. Ele fazia uso de apixabana 5mg de 12 em 12 horas, correto? Então ele fazia anticoagulação plena. Então a gente está perante um paciente com um quadro de TVC, com isquemia e conversão hemorrágica secundária, com um novo episódio tromboembólico a despeito da anticoagulação. E agora? Agora, assim, a apixabana não parece ser suficiente. A primeira etapa aqui é trocar para enoxaparina, né? Paciente de função renal boa, acho que a gente pode fazer a enoxaparina, mudar a maneira de anticoagulação e garantir que tá rolando a anticoagulação enquanto a gente investiga por que esse paciente tem tanta trombose, né? Exatamente. E lembrar aqui que, por mais que tenha sangue na tomografia, aqui a gente tá falando de trombose venosa central. Então eu tô falando de um evento tromboembólico venoso, onde eu tive um aumento da pressão hidrostática, rompeu a barreira hematoencefálica e sangrou. Então aqui eu preciso anticoagular. A anticoagulação vai reduzir o sangramento na trombose venosa central. Então aqui sim, mesmo com sangue na cabeça, enoxaparina plena. E como eu tenho tanto a recidiva de evento tromboembólico em vigência de anticoagulação, assim como eu tenho uma trombose venosa de um sítio nobre, que é trombose venosa central, eu acho que aqui é o momento da gente começar a investigar a trombofilia, Pedrão. Com certeza, Flávio. Acho que assim, pensando em trombofilia, primeiro, puxando a paraneoplásia, que é uma coisa que a gente já começou a mencionar, já foi visto tórax, foi visto crânio, foi visto abdômen, não acharam nada. Tem 2 locais aí que ainda pode ter um câncer que a gente não olhou bem,
que um é a pele, então eu investigar se tem algum possível melanoma. Eu já imaginaria que tivesse algumas outras coisas ali na própria tomografia, às vezes uma doença mais avançada, com meta, mas é bom dar uma olhada na pele para ver se tem alguma lesão que pode gerar incômodo. E o intestino também, né? Às vezes fazer uma endoscopia e colonoscopia para ver se tem alguma coisa a mais, principalmente colono, para ver se tem alguma coisa que a tomografia não viu. Mas mesmo assim não parece ter uma carga de doença maior aqui que a gente esperaria, mas é um exame que, se os outros exames de trombofilia vierem negativos, a gente vai seguir atrás. Pensando em trombofilia, dá para pesquisar algumas coisas também, né? Isso, e aqui é imperativo a gente procurar SAF, então pedir anticardiolipina, anticoagulante lúpico e anti-beta-2-glicoproteína e trocar aquela ideia marota com o hematologista, ver se tem indicação de investigar as outras trombofilias, né? Mutação do fator 5 de Leiden, deficiência de proteína C e S, por aí vai. Uma causa importante de trombose da veia porta, Flávio, principalmente em pacientes não cirróticos, é doenças mieloproliferativas, né? Aqui, principalmente polistemia vera, trombocitose essencial. Mas, a princípio, o nosso paciente, os exames não jogam nada para isso, né? Um HB bom, plaqueta bom, não tem outras coisas que chamam atenção para outras doenças mieloproliferativas, mas se tivesse, talvez a gente tivesse até que pensar em medula, algo parecido, né? Fazendo exames de anti-JAK, por aí vai. Mas, por enquanto, acho que não é essa. É mais investigar a SAF e talvez investigar alguma neoplasia oculta que a gente ainda não localizou nas tomografias, né? E aí, Norte? E foi exatamente isso que o pessoal lá fez, viu? Eles seguiram exatamente o raciocínio de vocês. Começaram a investigar trombofilia. E a investigação, ela veio negativa para SAF. Tinha uma antitrobina 3 positiva, mas assim, ele estava em vigência de anticoagulação, veio fator 5 de Leiden não reagente, homocisteína normal, mutação protrombina normal. E rolou aquele momento de tensão da equipe clínica de, poxa, isso aqui são tromboses de sítios atípicos, mas a gente não está conseguindo encontrar o resultado com a primeira investigação. E mesmo assim a equipe da clínica quis investigar um pouquinho a mais. Aí aqui a minha dúvida é, vocês querem que eu dê o arremate final ou quer uma última chance? Nordman, eu acho que assim, ainda tá me incomodando ele não investigar outras neoplasias, tá? Principalmente cólon. Acho que é uma coisa que é prevalente, é uma coisa que a idade dele bate. Não sei se ele tem alguma colonoscopia recente pra gente poder ficar mais tranquilo, mas eu acho que é a etapa que ainda falta ser investigado. Uma outra causa de trombose em sítio atípico é hemoglobinúria paroxística noturna, né? O paciente ele não tem um quadro de anemia hemolítica, que é uma coisa que pode acontecer na HPN, mas pode fazer trombocitose em sítio atípico. Não me parece muito o caso, mas acho que só pra dizer que eu falei, tá ligado, Nordman? Vai que você surge com essa, mas nesse momento não me parece tanto, porque parece que faltou outras coisas, mas diante de uma trombose de sítio atípico, HPN é uma das coisas possíveis também. Perfeito, então vou soltar aqui. De fato, pessoal também considerou a questão da colonoscopia e ficou agendado para ele para fazer a realização, porque isso é predominante, não pode excluir, mas também foi pensado, acho que foi essa questão da HPN que deixou o pessoal da clínica com a pulga atrás da orelha. Pediram provas de hemólise e também no pacote de solicitação solicitaram JAK2, que você tinha comentado. Prova de hemólise veio negativa, mas o paciente veio com JAK2 positivo. E aqui que está o grande pulo do gato, que pacientes com JAK2 positivo, eles podem apresentar trombose sítio atípico mesmo antes do desenvolvimento de uma doença mieloproliferativa. Caraca, essa eu não sabia. Isso aí, inclusive, tem um caso clínico relatado de uma trombose de veia porta no New England, acho que é de 2022. Tá no guia TDC um realce sobre isso no nosso tópico sobre trombose de sítios atípicos, mas olha que informação massa. Pacientes com trombose de sítio atípico, principalmente TVC, 5 a 6% tem JAK2 positivo. E desse JAK2 positivo, esses pacientes, 76% desenvolvem doença mieloproliferativa no futuro. Então a recomendação foi o que foi feito para esse paciente. Ele foi para mielograma e biópsia de medula óssea e ele precisa fazer o acompanhamento com a hematologia, porque ele pode vir a desenvolver com repercussão clínica no hemograma e outros sítios de hematopoiese. Caramba, Nordman, eu não sabia dessa dissociação do exame e da doença com o tempo. Eu não sei se eu teria pedido, já que não pareceu tão claro o caso, né? Essa eu aprendi agora nesse caso clínico. Pois é, foi muito massa. Entrou no bundle ali, né? Fez a primeira investigação de trombofilia, não veio. Entrou no segundo bundle porque o pessoal da clínica foi teimoso ali. No fim, encontrou esse resultado e o caso clínico se fechou ao redor dessa hipótese. Então, o paciente com uma trombose de sítio atípico, com JAK2 positivo, apesar de um hemograma normal. Massa.
Caso muito bom, acho que fazendo assim uma autópsia cognitiva, pra ver se tem alguma coisa que a gente poderia ter pensado. A dor abdominal, o Nord falou que tinha uma dor abdominal, dor de cabeça, dava pra apontar que ia ter alteração nas duas tomografias, né? Acho que foi legal que a gente foi atrás nos dois sítios porque tinha essa dor, né, Flávio? Exatamente. E lembrando um pouco do que a gente fala de neoplasia, né? Tem muito aquilo quando você tem um tromboembolismo, e a gente cai muito isso às vezes no TEP, né? Tem um TEP e não encontrou nada como fator ocasional do TEP. Acaba que alguma porcentagem desses pacientes descobre uma neoplasia no futuro, né? Então, talvez fazendo um paralelo seja essa informação do JAK2 que eu confesso que eu desconhecia. Achei incrível esse caso. E Nordman, qual que foi o desfecho desse caso? Então, ele teve alta, ainda sem nem fazer a biópsia de medula e o mielograma, para fazer acompanhamento com a hemato mesmo. Ele foi com anticoagulação, mas foi uma questão difícil que precisou ser compartilhada com a família, porque aqui a indicação, porque ele fez uma trombose, duas, né? Em vigência da pixabana, a indicação era fazer com controle, varfarina com controle de ANR. Mas ele ainda tinha muita dificuldade de autonomia para tomar a medicação. Então foi optado por utilizar um curto período ali de apixabana até ele começar a recuperar, que ele foi gradativamente evoluindo da confusão mental, até poder voltar com a varfarina e continuar o segmento ambulatorial com a hemato. Mas ele ficou bem. Top. Maravilha. Bora pro salves agora? Bora pro salves. Pô, beleza. Então qual é o seu salve aí, Pedro? Começa com você. Cara, o meu salve vem direto do Spotify, tá? A aba Spotify tem os seus comentários ali, dá pra deixar o comentário. E teve 2 comentários no caso clínico de hepatosplenomegalia, no qual o Nordman participou, tá? O primeiro é o da Ana Bia, dizendo que é muito bom ouvir um conterrâneo maranhense em um podcast como o TDC. Bom demais. Top. E o segundo foi o Marcos Agrela, que falou que fez residência na Unicamp com o Nordman, dizendo que ele foi um R+, em um dos estágios mais desafiadores da residência. Em um momento extremo, o ápice da pandemia, ensinava e apoiava como ninguém. Pô, comentário top, viu? Cara, quando eu li isso aí, eu me emocionei. Cara, o Marcos, o Agrela, ele é uma pessoa queridíssima, queridíssima. Eu sou muito fã dele. Ele é um cara muito especial. Então o meu salve vai pra ele aí. Um grande abraço, Marcos. E o seu, Flávio? Qual é o seu salve? O meu salve, ele vai para uma dupla de residentes lá da ABC, da onde eu fiz residência. Foram minhas R- direto no ciclo de vermelho, e agora eu tô reencontrando elas novamente no ciclo de vermelha, agora elas como R2. Um salve pra Nicole, um salve pra Larissa. Se eu não mandasse aqui, elas provavelmente iam me agredir no próximo plantão. Justamente, tá? Eu defendo elas. Um grande abraço. E o seu, Nordman, pra quem vai ser o salve? Meu salve é especialíssimo aqui, vai pra melhor pessoa que eu conheço, que eu tanto admiro, parceira da minha vida, a minha esposa Ana Lali, que agora a gente vai embarcar na maior das aventuras. Vamos ter uma filhota. Top! Um abraço, Ana, também conhecido como Nord Woman, né? Então, e tá vindo a Nord Baby. Parabéns pra vocês dois. Beijão, amor. Show! E com esse clima familiar, a gente encerra o episódio de hoje. Lembrando o ouvinte de deixar seu comentário lá no Spotify para aparecer no próximo salve. Seguir a gente nas redes sociais. Tem tópico aqui no guia aqui na descrição. E é isso aí. Fechou? Fechou, galera. Valeu, falou. Obrigado. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.